Aleluia. É bom demais, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre que algum pastor me convida para ministrar a palavra, eu gosto de perguntar se tem algum tema, até para não fugir da ideia de que esses grandes homens e mulheres de Deus que estão diante de Deus e ouvem a voz de Deus, às vezes planejam para determinado culto. E quando o pastor Reginaldo me chamou, eu perguntei para ele: pastor, tem algum tema? E eu lembro que ele disse: olha, não tem nenhum versículo específico, mas o tema que a gente podia falar é mais amor, né? Eu falei: tá bom, a gente vai falar. E eu queria te convidar, tanto você que está aqui como você que nos assiste online, peço que você curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas através desse culto. É muito engraçado porque eu acredito que o sistema tem nos forçado a ir para a internet para ver se eles conseguem nos controlar um pouco mais. Mas na mão de Deus não dá, irmão. É só Deus que controla. Quantas lutas essa igreja já não pode ter passado, e eu conheço algumas delas. E obrigado, querido. E nada parou. 7 anos. Então, hoje Deus tem usado a internet para expandir a influência do reino de Deus em lugares que talvez eu e você nunca iríamos, talvez por não ter condição ou por não ter tempo. Mas a internet chega, e Deus está chegando. E aonde chegar a nossa voz, aonde chegar a sua voz, onde chegar a sua oração, Deus estará ali. Lucas capítulo 10, eu quero ler a partir do verso 25. Vou falar sobre amor, e o amor é a raiz do evangelho. O amor é a base para tudo aquilo que a gente faz. Se você observar o que diz os evangelhos, a igreja de Cristo não começa dentro de um templo. A igreja de Cristo começa ao redor de uma mesa. E isso é muito significativo para nós, porque nos templos existem talvez as divisões de quem sabe mais ou quem sabe menos, as divisões de quem estudou mais ou de quem não estudou nada ou estudou menos, aqueles que têm um pouco mais de dinheiro. Nos templos tem o clero e o povo, mas ao redor da mesa é só a família. E o evangelho é formado por família. O Pai, a Trindade é uma família, é uma comunidade. Nós somos a comunidade do Pai. Lucas capítulo 10, eu quero ler a partir do verso 25. Nós vamos ler até o verso 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto,
e, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia que se renovou sobre nós essa manhã e nos abraçou essa manhã. Obrigado por mais um ano, Senhor, dessa igreja, que é o Senhor que tem sustentado, é o Senhor que tem dado as bases, que tem dado as forças, que tem dado o ânimo, que tem dado a visão, os propósitos, e eu creio que os sonhos também, Senhor. Nós acreditamos naquilo que o Senhor pode fazer ainda muito maior do que aquilo que o Senhor já veio fazendo durante esses 7 anos. As vitórias serão maiores, as conquistas serão maiores, e eu tenho certeza, Pai, que se houver ainda algum empecilho, alguma barreira, hoje nessa manhã já está caindo por terra na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu os declaro vencedores, vencedores sobre o mundo, vencedores sobre o pecado, vencedores sobre qualquer enfermidade ou qualquer obra do maligno. Eu os declaro vencedores para que eles avancem e que o teu reino cresça através da vida deles. Dá-nos, Senhor, a tua visão e a tua revelação nessa manhã, nos inspira através da sua palavra e nos conduz. O Espírito Santo esteja conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Então, num primeiro momento, quando você lê esse texto, a gente tem um intérprete da lei, alguém que era zeloso, cuidadoso da lei, e que entra nessa história, como diz a própria Bíblia claramente, para colocar Jesus à prova. Ele tem uma intenção muito clara de testar Jesus, porque até os intérpretes da lei sabiam que a questão mais importante da existência humana era a questão pós-vida, ou como será, aonde iremos, ou para onde chegaremos. Será que, como faço para chegar no reino de Deus? Se você ver outras situações em que intérpretes da lei ou religiosos chegavam até Jesus, a questão era sempre a mesma: como faço para chegar no reino de Deus? Nicodemos fez essa pergunta, e tantos outros fizeram assim: como eu faço para chegar no reino de Deus? Porque o assunto mais importante na vida humana é a vida eterna. A questão mais importante para nós não é o quanto de dinheiro você pode ganhar, não é o quanto de conquistas você pode ter, até porque se você estiver num leito de morte, um lugar terrível, ninguém vai olhar para você e dizer: olha quantos carros belos ele conquistou, olha que coisa maravilhosa, que casa linda ele tem. Ninguém vai prestar atenção nisso. Então a pergunta-chave mesmo, que é a pergunta que o intérprete da lei faz para Jesus, é: como que eu faço para herdar a vida eterna? Como que eu faço para resolver o problema da eternidade? Como que eu faço para saber se depois dessa vida eu vou ter continuidade em outra vida, ou essa vida é o final de tudo, da minha existência? Os filósofos diziam que a existência humana é muito parecida com a existência de uma pedra, ou seja, não tem valor nenhum, que o ser humano vem de lugar nenhum e volta para lugar nenhum. É o que os filósofos acreditavam no passado, mas nós acreditamos que não. Nós estamos aqui por causa de um propósito, nós temos uma missão e nós temos uma direção para onde nós vamos. Essa é a questão. Então essa é a pergunta que ele faz: o que está escrito na lei? Jesus responde. Caramba, como eu amo Jesus. Ele não é um homem de muitas palavras, ele não gasta muito tempo, mas ele deu uma volta na cabeça desse homem de um jeito. Como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Você não é intérprete da lei? Você não é um conhecedor da lei de Moisés? E acho que ele pergunta: como assim? Como que você interpreta? A primeira coisa interessante é que Jesus, ele quebra a expectativa desse rapaz.
Um mestre da lei que tem certeza absoluta de que Jesus não vai saber responder a essa pergunta, e que Jesus vai inventar qualquer ladainha ou qualquer besteira, e que Jesus vai quebrar a lógica da lei de Moisés. Então ele vai ser pego ali. Os intérpretes da lei, os religiosos, estavam sedentos para que Jesus cometesse um único deslize, para que Jesus falasse uma única heresia, uma única palavra mentirosa ou contra a lei de Moisés, para que eles pudessem dizer: aham, te pegamos. E eles fazem isso. Quando Jesus diz: eu sou o Pai, eles dizem: o quê? Você é o Pai? Como assim? Que absurdo! Matem ele e tal. Aí você sabe. Eles tinham certeza que Jesus não ia responder essa pergunta, que Jesus ia fugir da lei de Moisés e inventar qualquer história. Mas Jesus não, ele devolve a questão para aquele rapaz. Ué, está na lei. Você não é o mestre da lei? Você não é o bambambam? Como é que você entende o que está escrito na lei? Como que você interpreta? Você conhece a lei? Lógico, conheço, eu sou intérprete da lei, eu sou um estudioso da lei. Então fala o que está escrito na lei. Bom, a lei diz: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus olha para ele e só responde: tá certo, é isso aí. Então faz isso e você entra na vida eterna. Agora olha que frase fantástica que a Bíblia nos deu. Ele, porém, querendo justificar-se, é bem nós mesmo, é bem a nossa, desde Adão, onde estás, é bem a nossa, querer se justificar. Não, a culpa não foi minha. Sabe o que é? Que a minha mulher, ou a mulher que o Senhor me deu, que é pior, né? Porque ele tinha que ter falado a minha mulher. Não, ele falou a mulher que o Senhor me deu. Ele estava culpando Deus. Parece Marta dizendo para Jesus com Maria aos seus pés: escuta, o Senhor vai deixar ela ficar aí sentada enquanto eu estou trabalhando aqui sozinha? É engraçado como a gente gosta de confrontar Deus, como a gente gosta de colocar Deus na parede e dizer: escuta, não vai fazer nada, não te importa que pereçamos, nós vamos morrer e você vai ficar aí olhando. Enfim. Porém, querendo justificar-se do quê? Meu Deus, Jesus não acusou ele de nada. Jesus não falou nada para ele para que o colocasse contra a parede. Jesus só respondeu a pergunta dele. Aliás, Jesus concordou com a resposta dele. Jesus disse: é isso aí, você está certo, vai tirar 10. Mas aí, meu irmão, a conversa ela muda de tom. Porque agora a conversa não é mais o que eu faço para herdar a vida eterna, como se fosse um teste para Jesus. Agora a pergunta é: como é que eu sei que eu tenho a vida eterna? Ué, você mesmo falou: ama a Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É o teu caso, né? O intérprete da lei deve fazer isso. Um crente frequentador de igreja deve ter isso como muito claro na vida. Ama o Senhor teu Deus, e ama o próximo como a ti mesmo. Deve ser algo muito comum para vocês, não? Não. Ué, você é o mestre, você é bom, ama o próximo como a si mesmo. Você ama a Deus acima de todas as coisas. Você ama a si mesmo. Então você tem a vida eterna, é simples assim. Pronto, passou na prova, pode ir embora. Você veio para me testar, mas na verdade eu que estava te testando. Jesus é sensacional, irmão. Naquele momento, aquele homem se dá conta de que ele não passava no teste de Jesus. Ele não tem a vida eterna. Ele era um religioso, é verdade. Talvez era um religioso que guardava muito bem a lei, que jejuava. Os religiosos mais cuidadosos, diz as escrituras, que jejuavam 2 vezes por semana, sendo que a lei dizia para jejuar 2 ou 3 vezes no ano. Então um religioso muito bem cuidadoso era extremista. Não vou jejuar 2 vezes ao ano, não, vou jejuar 2 vezes por semana. Eu sou o cara. Mas ele se dá conta que ele não passa, e agora ele quer se justificar porque ele não passa na prova. Mas Jesus não falou nada, ele simplesmente perguntou: você entende a lei?
Ok, tá bom, é só fazer isso. Ele tinha de dizer: tá bom, Senhor, ok, obrigado, e ir embora. Só que Jesus mexeu num botão, apertou um botãozinho, que é o mesmo botão que Jesus está apertando na minha vida e na sua vida nessa manhã. Ele nem faz uma pergunta contundente, ele nem chega a uma conclusão contundente, ele não faz a pergunta. Ele não olha para esse homem e fala: você faz isso? Não. Ele deixou o sujeito absolutamente à vontade na sua resposta, porque ele disse: muito bem, se respondeu bem, parabéns. Se fizer isso, vai viver. É simples assim. Só que aí o homem chega com a conclusão que eu cheguei: então eu não vivo, porque eu não faço isso. Então qual que é o pressuposto que esse camarada, ele vem falar com Jesus? Ele tinha a vida eterna, ele acreditava que ele acreditava que por ele ser um intérprete da lei, alguém próximo de Deus, ele queria saber se Jesus também tinha a vida eterna. Ele queria saber se Jesus também fazia parte disso, desse negócio. É por isso que ele achava que ele sabia. Mas Jesus toca nesse botão: meu amigo, você está morto, hein? Mas mortão mesmo, assim, morto. Você está morto, moço. Um camarada que vem questionar Jesus, e Jesus devolve a pergunta para ele. Jesus concorda com ele, e agora ele se sente culpado. Ele sente que ele não tem a vida eterna. Agora ele é o cara que parece que nunca vai ao templo. Um homem que era tão zeloso da lei, talvez, um fariseu, ele cumpre a lei. Ele é da turma daqueles que oram: ah, Senhor, graças a Deus eu não sou como esses publicanos. Graças a Deus. Olha, é muito, muito interessante isso. Ele é daquela turma que sobe para orar e se compara com outras pessoas, se achando superior. E Jesus disse: você vai viver a vida eterna se você fizer isso. Mas ele não faz. A salvação seria um problema resolvido para ele, mas não era. Isso é viver a vida eterna, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Quem faz isso tem a vida eterna. Então eu não estou perguntando qual é a sua posição religiosa, eu não estou perguntando se você é amigo dos grandes mestres, ou que você fundou a escola rabínica, nada disso. Só estou dizendo para você está certo, faz isso que você vai viver. Aí ele diz assim: não, mas pera o quê? Não foi o que você me perguntou? Era você que sabia, era você que era o bambambam. Não estou te acusando de nada, meu filho. Mas Jesus apertou o botão certo. Jesus devia falar de um jeito, falou de um jeito que, na hora que Jesus falou, o cara já olhou e falou: xiii, tô frito. E aí ele quer se justificar para Jesus, ele quer se desculpar. Não, sabe o que é? Parece que naquele momento um estalo aconteceu na vida daquele homem, e ele reconheceu que ele não estava diante de qualquer pessoa. Jesus fez aquele homem perceber que ele estava diante de alguém muito superior à religião. Uma pessoa diante de quem ele tem que se apresentar, ele tem que se justificar, tem que pedir perdão. Porque foi que você não fez? Parece que esse cara estava se sentindo no dia do juízo. De repente ele se sentiu condenado, ele se sentiu julgado. E não foi o que o Senhor falou para ele, mas foi como o Senhor falou para ele. Como que o Senhor se cresceu naquela situação. De repente ele percebe que não estava mais diante de um sujeito que ele foi testar, que ele foi pôr à prova. Ele estava diante de um sujeito, e ele olha para ele, ele diz: olha para mim. O sujeito que ele foi testar olha para ele e diz assim: meu filho, não é você que me testa, eu testo você. Estou te perguntando onde você está, como você está vivendo. Adão, onde estás? Caim, onde está o seu irmão? Ele se viu diante de alguém muito maior que ele. E aí ele diz: então tá bom, quem é meu próximo?
Você sabe o que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, mas não sabe quem é o seu próximo. Você diz que ama a Deus a quem você não vê, e você não consegue entender o que é amar alguém que você vê. Você não sabe quem é esse próximo. Aí esse homem perdeu a grande chance da vida dele, de chegar diante de Jesus, se ajoelhar e dizer: tá bom, eu sou o culpado, me perdoa. A gente perde essa chance, né? Eu vou embora, o senhor tem razão, eu não vou passar nessa prova, eu não amo a Deus acima de todas as coisas, também não estou amando o próximo como a mim mesmo, eu não nasci de novo. Mas ele era religioso, e religiosos não dão o braço a torcer. Você quer me ensinar isso aí, pastor? Eu sou diácono, eu sou pastor. Não dá o braço a torcer. Só que é engraçado, porque em Apocalipse diz que diante do trono de Deus, todos os príncipes de Deus que estavam ao redor dele derramavam sobre ele as suas coroas. Diante de Deus eu não sou pastor. Diante de Deus eu não sou nada do que o mundo acha que eu sou. Os meus méritos diante de Deus não valem, meu irmão. Se você chegar no céu e tentar dar carteirada em Deus, você vai voltar para trás. Ele vai falar para você: vai embora. Tá vendo aquele lugar vermelhinho ali? Deve ser vermelho, não sei, pegando fogo. Vai ali. Não, mas eu orei por enfermo. Parabéns, muito obrigado por ter me ajudado na hora que eu precisava, mas eu não preciso de você aqui. Ele simplesmente tinha que dizer: é verdade, eu estou morto. Mas Jesus, muito misericordioso, eu não entendo essa paciência de Jesus, de gastar tempo conversando com esses caras que não davam o braço a torcer. Mas ele tem um amor que vai além. Então ele gasta o tempo dele, fala: vou te contar uma história. Tinha certa história, que um homem estava passeando perto de Jericó, ele foi assaltado, ele apanhou muito, ele ficou lá semi-morto. A Bíblia dá esse termo, semi-morto. Semi-morto deve ser algo muito perto do morto, né? Olha como Jesus é. E ele põe nessa história os samaritanos. Irmão, você não tem noção. Só para você ter uma ideia, deixa eu contar uma coisa para você. A rivalidade entre os judeus e os samaritanos era muito antiga, e era muito grande. Só para você ter uma ideia, quando um judeu, homem, acordava cedo de manhã, ele fazia exatamente assim: eu quero agradecer, Senhor meu Deus, por não ter nascido mulher, por não ter nascido um cachorro, e por não ter nascido de uma samaritana. É séria a coisa. A briga era grande. Todo mundo usa essa história para um monte de coisa. Certa vez eu ouvi alguém dizendo que era uma história escatológica acerca do fim dos tempos, que o samaritano é Jesus, e que o camarada caído na beira da estrada é o mundo, e Jesus veio e salvou o mundo e levou a uma hospedaria, e a hospedaria é a igreja, e os 2 denários são 2000 anos. A gente ouve cada coisa. Uma vez eu ouvi a história sobre Davi e Golias, e o pastor falou assim, que quando Davi vai no riacho, ele pega 5 pedras, e que essas 5 pedras eram os 5 ministérios. É o pastor, o apóstolo, o evangelista, o profeta, o mestre, e ele usou isso para... Não, desculpa, pode até ser, quem sou eu, né? Mas pode até ser, mas não deve ser. Porque naquela hora Davi só tinha um objetivo: eu tenho que derrubar aquele camarada. Eu vou pegar o tanto de pedra que eu consegui pegar, e eu vou jogar o tanto de pedra que eu consegui jogar. Uma hora vai acertar, porque eu sou bom de jogar pedra. Então e aí os samaritanos são 2000 anos, não sei o quê. Não se assusta. Mas eu acho que essa parábola nem quer dizer tanta coisa, nem é tão importante, vamos dizer assim. Como assim, pastor? Calma. O sujeito para no meio do caminho, desce da sua montaria,
e atende o homem, e bota aquele homem na montaria. Ele vai a pé, porque afinal de contas o cavalo não daria para carregar ele, mais o que estava ali, moribundo. Eles vão devagarzinho, ele se arrisca, ainda pode ter ladrão na área, assaltante na área. E ele para ajudar aquele homem que estava necessitado. Ele faz o que os religiosos não fizeram. Aqueles que eram julgados os piores, que eram os samaritanos, faz o que aqueles que se julgavam superiores não fizeram. Ele perde o seu tempo, ele muda a sua agenda, ele muda as suas prioridades, ele volta para aquilo que estava ali, no necessário. Mas o célebre dessa parábola é quando Jesus pergunta qual desses três parece ter sido próximo daquele homem. E aí tem uma invertida de Jesus, né? Porque se o homem perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Jesus pergunta para esse homem de volta, de quem você acha que tem que ser próximo? Ah, Jesus. Quando você não conseguir falar aleluia, você pode falar ai, dá na mesma. Eu sei que essas coisas doem. Jesus está dizendo, meu amigo, você tem razão, você pode entender tudo de lei, mas você não entende nada do próximo. Você fez a pergunta errada. Você me perguntou quem é o próximo. Você tinha que ter me perguntado de quem eu... E eu responderia para você: você tem que ser próximo de todo aquele que precisa de você. Se você conseguir identificar os necessitados, se você se deixar se mover pelas necessidades dele, você tem a vida eterna. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, e você vê o necessitado, e você se compadece dos necessitados, e se deixa mover pela necessidade deles, essa é a parábola. Os detalhes da parábola são só para dizer para a gente que a religião não é o suficiente, que frequentar a igreja não é o suficiente, que ser batizado não é o suficiente, ser dizimista não é o suficiente, tomar a Santa Ceia não é o suficiente. Não é o suficiente para você passar na prova final de Jesus. Ser religioso não basta, ser sacerdote não basta, ser levita não basta. Nós cristãos rompemos com o jeito grego de falar das pessoas. Os gregos diziam que ele é o outro. Nós dizemos ele é o próximo. E o próximo quem é? É aquele a quem eu devo amar e servir. Porque se eu disser que você é o outro, quer dizer que você é uma pessoa totalmente diferente de mim. Olha que coisa curiosa. Adão e Eva passaram não sei quanto tempo sem roupa, e ninguém se incomodava com isso. Ninguém nunca tinha dito para eles que isso era um problema, que eles precisavam de uma roupa. Nesses bate-papos de Deus com eles, nunca houve nenhuma menção dizendo para eles: olha, próxima vez que eu vier, põe uma folhinha aí para cobrir, porque tá difícil a conversa. Não. Só que no momento que eles romperam com Deus, eles começaram a ver um ao outro como o outro. Antes do pecado, Adão e Eva se enxergavam como extensão um do outro. Então Adão olhava para Eva, ele se via na Eva. Eva olhava para o Adão e ela se via no Adão. Era uma extensão um do outro. O pecado rompe isso. Você quer saber quando numa igreja um mundo está invadindo a igreja? Eu vou falar para você, fica de olho aberto. Aqui não acontece isso ainda, tomara que não aconteça. Mas uma igreja começa a ser uma igreja do diabo ao invés de ser uma igreja de Deus quando começam a haver as divisões. Quando homens começam a se ver como melhores que mulheres, ou mulheres se verem melhor que homens.
Quando brancos começam a se ver melhores que negros, ou negros melhores que brancos. Quando pessoas com dinheiro começam a se ver melhores do que aqueles que não têm dinheiro. Como aqueles que têm conhecimento, têm estudo teológico, começam a se ver melhor do que aqueles que não têm nenhum estudo teológico. Quando aqueles que vêm no altar para tocar e sabem tocar se acham melhores do que aqueles que tocam menos ou não tocam nada. Quando isso começa a acontecer na igreja, imediatamente a gente tem que parar e falar: oh, para! Está tudo errado isso aqui. Nós somos a extensão um do outro. Se nós fazemos parte do mesmo corpo, logo nós fazemos parte da mesma junção, da mesma comunidade. Eu não posso olhar para você como sendo o outro. Eu tenho que olhar para você como você sendo o próximo, porque você é a extensão de mim. Então quando a Bíblia fala para eu amar você, ela automaticamente está falando para eu amar a mim mesmo, porque é a mesma coisa. O original nos traz essa revelação, que incrível. Ame ao seu próximo como a ti mesmo, é porque o teu próximo é você mesmo, é a continuação de você. É tão verdade que nas igrejas, nas empresas, em um clube, qualquer lugar que você vai, que você começa a se juntar, geralmente você vai se juntar com pessoas que se parecem com você. E é fácil a gente amar gente que parece com a gente, porque amar pessoas que se pareçam com a gente é como amar a gente. O desafio começa quando você começa a ter que amar gente diferente. Você fala A, a pessoa fala B. Grupo de louvor acontece bastante isso. Eu gosto de Fernandinho, o outro eu gosto de Diante do Trono. Às vezes dá um negócio. Eu gosto de Cassiane. Aí todo mundo já olha e fala: é um negócio. Nós rompemos com essa forma dos gregos de enxergar essas pessoas como outros. Nós cristãos vemos o outro como próximo. Quem é meu próximo? Aquele a quem eu devo amar, porque o outro é alguém totalmente diferente de mim, e que aliás está disputando espaço comigo, está rivalizando comigo, seja na rua, seja no carro. Por exemplo, quando o cara me pede passagem no trânsito, eu não dou, porque ele é o outro. Quando ele pede passagem para você, aí você dá, você cede, porque ele é o próximo. E mesmo que você esteja com pressa, talvez ele esteja com mais pressa que você, porque alguém deve estar enfermo no carro dele e está precisando chegar mais rápido que você. Você está entendendo, irmão? O próximo é quem você deve servir. Se você percebe que a pessoa está precisando atravessar e você diz: agora não, que é a minha vez, então esse é o outro. Agora, se você percebe que essa pessoa quer atravessar e você diminui e espera que ele atravesse primeiro, então esse é o teu próximo. Então você pergunta: quem é o meu próximo? Não, você pergunta: de quem eu devo ser próximo? Você deve ser próximo de todo mundo que você vê que precisa de você. E aí você começa a fazer isso todo dia, toda hora. Se a sua esposa está triste e ela diz para você: fica comigo, o que você diz para ela? Agora não, eu tenho muita coisa para fazer. Se eu ficar com você, eu vou chegar atrasado no serviço. Agora a sua esposa é o outro. Não é do outro, pelo amor de Deus. Ela é o outro. Agora, se você diz: tá bom, querida, tá bom, eu vou mudar minha agenda, não tem problema. Agora ela é o teu próximo. Teu filho foi mal na prova. A maioria de nós se estoura. Você só tem que fazer isso. Eu trabalho, eu sustento essa casa, eu tenho que cozinhar, eu lavo, passo. A única coisa que te cabe fazer é estudar e ir bem na prova, e na única coisa você falhou. O teu filho é o teu próximo. Ou perdão, teu filho é o outro. Agora, se você senta do lado dele e fala: filho, qual foi a tua dificuldade? Talvez eu não saiba te ajudar, mas a gente vai procurar alguém que sabe. Agora o teu filho é o próximo. Você entende, irmão? Está vendo como é simples?
Não requer muita prática, nem muita habilidade. Qualquer senhor, senhora, senhorita pode fazer isso, está vendo? No casamento, inclusive, a gente precisa começar a perceber que ninguém ganha uma discussão no casamento. Ou esse casamento vence através do diálogo honesto e maduro e respeitoso, do compromisso de um para com o outro, ou ambos vão perder. Não adianta, meu irmão, é o que Jesus está dizendo. Você vem para a igreja, você pode fazer um show, você pode ser o cara, rodopiar, sapatear, falar em línguas. Se na tua casa você não sabe amar quem está do teu lado, nem vem. Então a pergunta que começou dizendo como eu faço para herdar a vida eterna, se transforma, será que eu tenho a vida eterna? E acabou com Jesus dizendo, você sabe quem é seu próximo? E antes que Jesus dissesse, Ele mesmo disse, eu não tenho a vida eterna, eu não sou assim. Eu não amo a Deus com essa intensidade. Eu não reconheço o necessitado como alguém que eu devo servir. Eu preciso resolver esse problema com a eternidade. Eu preciso resolver esse problema. E resolver esse problema da eternidade não é mudar de religião. É passar com que a eternidade saia de fora e venha para dentro de mim. Numa vila de pescadores, missionários estavam contando acerca da história. Quando Jesus ressuscita e Ele volta, e ele começa a andar com 2 discípulos no caminho de Emaús. E ali a conversa é maravilhosa. Jesus se faz de não entendo nada, dá uma de migué, como a gente diz, né? Mas por que vocês estão tão tristes? Ah, você não está sabendo. Então você não deve ser daqui, você deve ser um turista. Então, mataram o nosso Messias. É mesmo? Conte-me mais sobre isso. O Messias estava lá. E aí eles contaram, esses missionários contaram essa história para um grupo de pescadores, numa vila de pescadores. E aí no final da história, a história chega quando Jesus chega na casa deles e Jesus parte o pão. E ao partir do pão, os olhos deles se abrem. E quando os olhos deles se abrem, Jesus desaparece. E aí os missionários perguntaram, alguém sabe aqui me dizer por que Jesus desaparece? E um dos pescadores, de uma forma muito simples, olhou para aqueles missionários e disse, olha, é fácil, porque agora Jesus estava dentro deles. Uau! Jesus tem que deixar de ser uma religião que a gente segue, irmão, para ser uma vida que a gente vive. Eu preciso ser Jesus para minha esposa, eu preciso ser Jesus para minhas filhas, eu preciso ser Jesus para minha igreja, eu preciso ser Jesus para o necessitado. Se você está no trânsito e vem alguém te pedindo, e parece que essa época de crise aumentou ainda mais as pessoas que pedem nos faróis, mas se o Espírito Santo te tocar a dar aquelas moedinhas que está lá para alguém, não fique pensando, mas ele vai gastar com droga. Pega aquelas moedinhas, ora nelas e fala, em nome de Jesus, essas moedinhas serão as moedinhas da libertação dessa pessoa. Se ele iria gastar com droga, ele não vai gastar mais, porque Jesus vai entrar na vida dele. Ele é o meu próximo, ele não é o outro. Pare de olhar na igreja as pessoas como sendo outras. Não, nós somos próximos, membros do mesmo corpo, membros uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Não adianta eu querer andar sozinho, porque eu posso até ir mais rápido, mas quando eu estou em comunidade, a gente vai mais longe. Não se faz igreja sozinho, meu irmão. E apesar de eu agradecer a Deus por ter essa incrível ferramenta de espalhar o evangelho pela internet, também não se faz igreja pela internet. Igreja é isso aqui. A fé cristã, ela é formada por gente que ama a Deus de todo o coração e ama o necessitado como ama a si mesmo, porque o próximo, nesse contexto que Deus usou para explicar o que é o próximo, é a pessoa que precisa de mim, que eu vejo com compaixão, por quem eu me compadeço. Para qualquer coisa do que eu estiver fazendo, eu mudo a minha agenda, eu paro o que eu estou fazendo, mas se está precisando de mim, eu mudo tudo, mesmo que isso vá reduzir a minha velocidade, mas vai aumentar a minha jornada, pode me expor ao perigo, pode me custar até a própria vida,
Mas se eu não fizer isso, ele vai morrer. Se eu não fizer isso, ela vai morrer. A necessidade dele agora é mais importante do que qualquer ganho que eu possa ter, do que qualquer outra coisa dos meus negócios. A necessidade do próximo é mais importante do que a minha agenda, do que a minha segurança. Agora eu vivo só para salvá-lo. Quando eu tiver terminado de salvar, eu continuo os meus negócios. Mas por que você faz isso? Porque sem tomar a cruz diariamente, você não vive uma fé, você vive um passatempo. Na igreja de Cristo, meu irmão, não havia púlpitos, porque o púlpito sugere que eu sou o clero e você é o leigo. Na igreja de Cristo havia uma mesa. A maioria dos cristãos, meu irmão, planejam compartilhar Cristo até os confins da terra, mas nunca no final da rua. Eu tenho coragem de ir para a África, mas não tenho coragem de bater na casa da minha vizinha. Você sabe o que eu acho que você precisa? Jesus precisa entrar nessa casa. Ela vai falar: o quê? Mas por que você acha isso? Não, porque eu ouço você brigando com o teu marido todo dia. Você dá bronca nos teus filhos todo dia. Não te falta mais dinheiro? Não te falta mais tempo? Não te falta um lugar para você passear? Sabe o que está faltando? Jesus. Porque se Jesus estiver na sua casa, logo os vizinhos vão saber. Se ele não tiver também. Escuta uma coisa, meu irmão. Um mundo desesperado necessita de cristãos em paz. E eu diria mais: o mundo necessita ver Cristo em nós, e ele só verá quando o amor entre nós for maior do que a nossa teologia, ou do que as nossas doutrinas. Você consegue fazer isso? Ué, depois que eu abracei Jesus, ele trocou as minhas vestes. E depois que ele trocou as minhas vestes, eu sou assim o tempo todo, não consigo ser diferente disso. Ah, mas você é muito bobo. Não, eu amo muito. Mas você não tem medo de se decepcionar? Não, porque só se decepciona quem espera demais do outro. Eu não espero nada do outro. Sei lá por que eu faço isso. É natural daqueles que têm as vestes trocadas. Então, se eu posso desejar alguma coisa especial para você nesse aniversário de 7 anos, não é que essa igreja seja mais barulhenta, ou mais poderosa, ou que tenha mais milagres. Tudo isso é muito bom. Mas eu desejo que essa igreja seja cada dia mais amável, acolhedora. Eu sei que é difícil, irmão. Eu queria que você olhasse para alguém. Faz tempo que a gente não faz isso, né? Porque não dá para fazer isso com as cadeiras. A gente só pregava para as cadeiras. Você não vai falar: cadeira, vira para outra cadeira que está do seu lado. Mas eu queria muito que você olhasse para alguém e diga assim: eu tenho que te amar. Pode falar: eu tenho que te amar. Fala assim, ó: mas bem que você podia dificultar menos a minha vida. Que o Senhor nos quebrante. Que o Senhor faça da gente mais mole, no sentido de ser mais sensível. A gente é muito teimoso, irmão. E agora que a gente tem medo de pegar vírus do outro, a gente não olha mais o outro como um outro, a gente olha o outro como um vírus. Um vírus ambulante. Para com isso, irmão. Nesse tempo de crise, de enfermidade, eu vi Deus curando tanta gente através de um abraço. Ai,
Pastor, mas se eu abraçar não vou ficar doente? Esquenta com isso não. Tome ivermectina depois que passa. Irmão, eu abraço todo mundo, de verdade. E é meu prazer fazer isso. Pastor, você não tem medo de morrer? Ah, isso eu não tenho mesmo. Até porque, se eu morrer porque eu te abracei, eu vou chegar lá no céu com uma vantagem. Porque Jesus vai olhar para mim e falar assim: obrigado, meu filho, que você abraçou quem eu queria abraçar. Meu desejo para essa igreja, e com isso eu termino, é que eu e você sejamos a extensão dos braços de Deus, para abraçar quem Deus quer abraçar. Que nós sejamos a extensão da voz de Deus, para que nós possamos falar tudo aquilo que Deus quer falar. Quando Deus quer amar alguém, Ele não vem, Ele me manda, Ele te manda. Vamos ficar em pé. Se for preciso, mude a agenda. Se for preciso, fique no prejuízo. Aliás, um dia me deram uma definição de perdão, que foi a melhor definição que eu já vi na minha vida. Perdão é quando você sabe que alguém contraiu uma dívida com você, mas você aceita e assume aquela dívida, e você fala: não tem problema, eu pago. Sabe o que a gente precisa? Como disse o pastor Reginaldo para mim, quando eu perguntei qual era o tema, a gente precisa de mais amor. Mais amor a Deus, mais amor um pelo outro. Aí quando você sentar diante de Jesus, Jesus vai falar: você sabe os mandamentos? Você vai falar: eu sei. Tá bom? E você ama teu próximo como a ti mesmo? E você vai falar: eu amo, Jesus. Ele vai falar: servo bom e fiel. Feche os teus olhos e peça isso para Deus. Senhor, me dá mais amor, que eu possa sentir a dor do meu irmão, que eu possa sentir a dor do necessitado. Não deixa eu ver raça, não deixa eu ver cor, não deixa eu ver condição financeira, não deixa eu ver se é crente, se é espírita, não deixa eu ver se é hétero, se é homossexual, não deixa eu ver nada disso, Senhor. Isso é irrelevante. Que o teu reino avance através de nós. Que o teu reino avance através de nós, porque foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço, e o mesmo preço que foi pago por mim foi pago por aquela prostituta que nesse exato momento está prostituindo para ganhar o seu dinheiro.